Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Filosofia em Foco. Se você não for inscrito no canal, a gente pede que você se inscreva. Se gostar do conteúdo, deixe seu like. Igualmente, seu comentário. Procedendo assim, você nos ajuda a consolidar o nosso canal na rede, certo? E hoje vamos tratar de um tema que é exatamente sobre ética, mas uma ética diferente dessa ética que nós estamos sempre trazendo, né? Vamos tratar da ética da alteridade em Emmanuel Levinas, certo? Mas antes da gente adentrar o tema, eu gostaria de fazer aqui hoje, através desse podcast, uma homenagem a um saudoso amigo que já partiu, né? Que é o professor Tibério Graco Marques Barreto, certo? Um jovem professor de biologia que simultaneamente fazia graduação e mestrado em filosofia na época da minha graduação, e que era um estudioso e um admirador do pensamento de Emmanuel Levinas, e mais especificamente quando tratava-se da ética da alteridade, né? Inclusive, ele tentava encontrar caminhos, né, através da ética da alteridade para justificar uma conduta, né, de proteção do meio ambiente, certo? Então, o acidente aconteceu em março de 2014, né? Assisti a um jogo de futebol e na hora que foi comemorar o gol, inadvertidamente ele caiu lá da bancada e veio a falecer, né, do acidente. Então, deixamos aqui o registro e a nossa eterna memória aqui ao saudoso amigo Tibério Graco, certo? É isto. E como disse, hoje vamos tratar do tema, né, sobre a ética da alteridade. O que é essa ética da alteridade, né? Quem foi Emmanuel Levinas, né? O que é o acolhimento, né, do outro? Interessante que eu vou começar fazendo aqui uma ligeira exposição de quem foi Emmanuel Levinas, né, esse pensador. Então, foi um pensador que nasceu na Lituânia em 1905, certo? Veio a falecer em 1995, portanto, aos 90 anos de idade, né? Durante a sua infância, ele logo cedo foi educado, desde cedo, através da Bíblia hebraica, assim como o Talmud, né? Que é um livro que dá um suporte, um apoio, né? É uma extensão, né, da Bíblia judaica, né? Se complementa a Bíblia judaica, né? Esse processo de aprendizado sobre o judaísmo. E o pai dele era dono de uma livraria e de uma papelaria, segundo os historiadores, mais papelaria do que livraria, mas ele teve acesso desde cedo, aos 10 anos de idade, à literatura russa, né? E aí ele leu o Pushkin, leu Lermontov, leu o próprio Tolstói, Dostoiévski, né? E dessas leituras, a leitura de Dostoiévski foi a que mais o impressionou e que fez com que ele continuasse relendo, né? E trazendo, inclusive, fazendo citações em seus escritos, em seus textos, dessa obra, das obras, né, do Dostoiévski, né? Aqui existe vou fazer uma citação de um textozinho lá de Dostoiévski, né, que ele gostava muito de citar e que tinha uma conotação muito grande com esse sistema, né, que ele demonstra, né, da ética da alteridade, onde ele diz que todos nós somos responsáveis pelos outros, mas eu sou mais responsável do que qualquer um, né? Então, já demonstra aí
essa ética que ele apreende, né, a partir da leitura dos escritores russos, né, e ajuda a formatar esse pensamento da ética da alteridade, que a gente vai conhecer um pouco hoje, certo? É importante saber que em 1923 ele vai para a França, né? Primeiro ele vai começar a estudar a filosofia, né? Ele vai para Estrasburgo, né? Em 1923 e depois, em 1928, 1929, ele vai para Friburgo e lá ele vai conhecer dois grandes pensadores, né? Que foi exatamente o Edmund Husserl, né? Através do Edmund Husserl ele vai ter um contato com a fenomenologia, e o outro é Martin Heidegger, né? Onde ele também tem contato com a ontologia. Então ele começa a estudar e torna-se discípulo desses dois pensadores, inclusive ajuda a disseminar o pensamento deles dois na França, né? E depois ocorre um outro fato na vida dele, que é exatamente ele ter experienciado um momento muito sombrio, né, no século XX, que foi exatamente o nazismo, né? Durante o movimento nazista, ele foi preso, né? Ele, na verdade, vestiu a farda da França, lutou, né, contra os alemães e foi capturado e ficou 5 anos preso num campo de concentração. E durante esses 5 anos ele não morreu, né? Ele foi libertado em 1945, depois da Segunda Grande Guerra, mas ele teve notícia de que quase toda a sua família foi eliminada pelo sistema totalitário de Adolf Hitler, né? Então, isso também foi uma das coisas que mexeu muito com ele e que também teve uma influência muito grande no seu pensamento a partir de então. Da família dele, o registro de que apenas uma filha, né, e a esposa não foram mortas, porque alguns amigos a protegeram, esconderam, né? E aí, quando ele sai de lá, ele reencontra com elas duas, né? Então, em 1946, ele volta para a França e aí ele começa a desenvolver suas teorias filosóficas e escreve bastante, né? E escreve, inclusive, uma obra. Primeiro, em 1930, ele completa o seu doutorado, né? Ele vai defender uma tese sobre a teoria da intuição na fenomenologia de Husserl, né? Inclusive é um livro, né, que tem dele, transformou isso no livro, essa tese de doutorado, e depois ele vai escrever outras obras, né? Dentre elas a principal, que foi escrita em 1961, é Totalidade e Infinito, que é onde ele traz toda a concepção da ética na perspectiva da ética da alteridade, né? É quando ele dá essa volta, né, sobre o que é a ética, né? Ele muda esse conceito, né? Essa maneira de enxergar, de ver a ética, né? E ele também escreve outras obras, né, que eu não vou entrar aqui na questão, mas que também vai corroborando para ampliar esse aspecto da visão dele sobre a filosofia ética. Então, a gente pode dizer que, quando a gente vai falar sobre a ética da alteridade em Emmanuel Levinas, a gente precisa considerar primeiro que essas leituras que ele fez sobre os pensadores russos, né, essa educação e leitura sobre a Bíblia hebraica e a Talmud, né, e também, especialmente, as leituras que ele fez da fenomenologia de Edmund Husserl e da ontologia de Martin Heidegger, e, por último, né, esse episódio no qual ele foi prisioneiro de guerra, né, e vendo a morte de perto, mas que
saiu com vida. Então, esses acontecimentos todos na vida de Emmanuel Levinas vai fazer com que ele molde um sistema de pensamento ético que vai na contramão, né, que vai de encontro, melhor dizendo, né, de encontro àquela ética que a gente conhece desde a tradição. Então, ele vai dizer que, primeiro, antes do conceito de ética, ele vai dizer, de ética da alteridade, ele vai dizer que a ética deveria ser a filosofia primeira, porque a gente sabe, né, que a filosofia primeira é considerada a ontologia ou a metafísica, né? Então ele vai dizer que a filosofia primeiro deveria ser a ética e não a metafísica. Então ele vai analisar que desde os gregos, né, até a Idade Média, né, o que prevalecia era o ser, né? Portanto, a ontologia, né, o ser, a ontologia. Na Idade Média para a Idade Moderna, o ser ele é substituído pelo sujeito e continua ainda com sem essa abertura para o outro, porque tanto a concentração no ser como a concentração no sujeito é sempre um olhar para o eu, um eu que determina, que tem uma racionalidade, que tem um certo tipo de consciência, que olha para o outro e usa essa consciência para julgar. E na hora que faz o julgamento, não reconhece o outro. Então, na visão dele, o outro sempre foi excluído desse processo ético. E por isso ele critica a ontologia. E ele diz que a ética, a verdadeira ética, ela não precisa ela não, na verdade, ela não é racionalizada. Ela não tem uma consciência. A verdadeira ética, ela simplesmente brota do outro no olhar, né? Ela, ao você olhar o rosto, que aí o conceito de rosto aí tem um sentido na filosofia de Emmanuel Levinas, você olha o rosto do outro sem nenhum critério de julgamento, né? Simplesmente pelo acolhimento, simplesmente por acatar aquele ser que, duas coisas, é igual a você, mas que em outra medida é diferente. Como igual e diferente? Ele é igual a você porque é um ser humano, é um humano. Até ele separa o ser humano. Ele diz, ser é uma coisa, humano é outra, né? Porque ele está rachando ali com a ontologia. A ontologia é a ciência do ser. Então ele vai dizer, o humano, o outro é humano tão quanto você, o eu. Por quê? Porque ele é humano. A diferença é que eu sou branco e o outro é preto, ou eu sou alto e o outro é baixo, ou eu tenho os olhos castanhos e o outro tem os olhos verdes. Né? Assim, para citar alguns tipos de diferença que, na visão ética dele, não constitui motivo nenhum para você olhar para o outro e apenas enxergá-lo como mais um na multidão. Não, o outro, na visão de Emmanuel Levinas, dentro dessa ética da alteridade, seria exatamente um espelho do eu. Então, ele tem um conceito interessante aqui, que ele fala aqui sobre o outro, quando ele diz o seguinte, na relação do eu com o outro, ele vai dizer, o outro não é o eu, certo? Ele vale pelo outro de mim mesmo. O outro não é o eu, mas ele vale pelo outro de mim mesmo. E o mesmo vale pelo eu de mim mesmo. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Que o outro, né? O outro, ele na verdade vale pelo outro de mim mesmo. Ele me representa. Na medida que eu olho para ele, eu encontro um significado em mim. Né? É um espelho. Né? E o eu, o mesmo, né? Que ele usa esse termo, o mesmo, vale pelo eu de mim mesmo. Então, ele vai dizer que essa ética tradicional, essa ética que
olha primeiro o ser e você já olha com um julgamento, né, fazendo um certo julgamento, um pensamento seletivo, se não se encaixa dentro daqueles padrões que você tem, então você já rejeita. Ele diz que isso aí não é uma ética. E ele fala isso porque ele sofreu isso no campo de concentração, né? Por ele ser judeu, né? Então, simplesmente por ele ter nascido numa nacionalidade diferente, ele teve que ser preso, né? E poderia até ter sido morto, né? Então, ele vai trazer esse conceito de ética da alteridade. O que é essa ética da alteridade, né? É uma ética, vem do latim alter, quer dizer outro. Portanto, a ética da alteridade seria a ética do outro, não a ética do eu. Porque ele vai dizer que a ética do eu, que é essa ética que é do ser, que é do sujeito, é uma ética que digamos assim, autoritária, né? É uma ética autoritária, né? É uma ética que julga, é uma ética que olha para o outro e não reconhece o outro através de si. Ele olha para o outro e simplesmente, se não corresponde àquelas expectativas pensadas, que está na consciência do eu, ele rejeita. Então, ele condena esse tipo de ética e diz que isso está associado a um modo ontológico de pensar a ética, né? de ver a ética. E é interessante porque ele vai mais fundo nesse conceito e vai dizer que é importante essa relação, dentro desse conceito da ética da alteridade, é muito importante a relação do mesmo com o outro. O mesmo é o eu, seria, né? E o outro é exatamente aquele que você deve direcionar a sua atenção, o seu abraço. E aí ele vai usar um conceito que é o conceito de rosto, né? Rosto. O que é rosto para ele? Rosto para ele não é simplesmente um olhar face a face, um olhar na face do outro. Não, rosto para ele é algo muito mais do que isso. Extrapola a condição da visão. Para ele, rosto é algo que, quando você olha no outro, no rosto do outro, você atinge o que ele chama de infinito. Infinito são todas aquelas possibilidades, né, que você não alcança racionalmente, não alcança pela consciência. E é prévia, até o pensamento, até a consciência. Ela se dá na intimidade do olhar para o outro, né? Que a partir desse olhar pode haver e deve haver o acolhimento. Deve haver o acolhimento, e esse acolhimento abre a opção, a possibilidade de que você seja responsável pelo outro. Ele vai dizer que o rosto do outro, ao olhar pelo mesmo, ou seja, pelo eu, né, é um olhar que ele não vê apenas o rosto, mas ele vê uma corporeidade, ele vê um corpo inteiro, ele vê um conjunto de necessidades que o outro está falando para você, não com a palavra, mas através do seu rosto, né? Então, é assim um pensamento que é muito, muito profundo, né? E até porque ele traz uns conceitos, ele não cria conceitos, ele não cria palavras novas, mas ele utiliza palavras já conhecidas, como, por exemplo, outro, mesmo, mesmidade, que não é mesma idade, mesmidade, certo? Acolhimento, proximidade, certo? Exatamente para construir esse sistema e definir, né, os seus conceitos de maneira que ele possa dar sentido e significado para a mensagem que ele quer passar para nós nesse sistema ético que ele traz, que é um sistema inovador, né? Então, ele já vai aqui
dizendo que a ética, ele diz que, na verdade, a ética de Emmanuel Levinas é uma ética que ela não tem uma característica, por exemplo, contratualista, né? Tipo assim, eu vou lhe respeitar porque você me respeita, né? Eu não vou agredir sua propriedade porque você não vai agredir a minha. Não, é uma ética natural, ela acontece porque é da moral do homem. Ele diz que a moral do homem, ela é anterior à razão, né? E por isso que ele faz essa viravolta aí para tentar mostrar esse conceito, né? Ele diz que, e por isso a ética vem primeira em relação à ontologia, né? E ainda é interessante a gente advertir que a concepção da ética de Levinas, ela é distinta de qualquer outra. Ela não estabelece normas nem critérios de comportamento moral. Não examina conteúdo de conceitos como bem, né, como virtude, né, como dever, né? Também não diz em que consiste, se consiste em uma vida boa, ela não fala disto, certo? E nem elabora uma teoria de justiça, né? Nem normas de avaliação, nem máximas gerais, como, por exemplo, as máximas kantianas. Não, porque ela é uma ética que ela é antes disso, certo? Ela é uma ética que se dá no olhar, no se aproximar do outro. E se aproximar do outro é abrir espaço para que esse encontro com o outro aconteça, né? Se você não se aproxima, você não abre o espaço, e a ética da alteridade, na perspectiva do olhar para o outro, no rosto do outro, ela não acontece. E aí o que acontece é uma ética da autoridade, uma ética autoritária, de dominação do outro, né? Então, essa é uma questão que ele traz muito veemente, né? E, na verdade, a gente pode até dizer que o que Emmanuel Levinas oferece é mais do que uma ética. Talvez a gente pudesse dizer que é uma metaética, ou uma protoética, ou ainda uma ética da ética, né? Por que uma ética da ética? Porque, na verdade, ele está trazendo para nós uma possibilidade ética que, através dela, seria uma saída para a gente resolver todas essas questões que a gente vive hoje. Os conflitos de guerra, né? As guerras internacionais, as guerras internas, os conflitos de ódio, os conflitos entre as pessoas por razões tão banais que a gente não consegue entender, né? Tudo por uma falta de olhar para o outro. Então, assim, é como se ele, apesar de que esse texto foi escrito em 1961, portanto tem 64 anos, né? Mas ele está tão atual, porque quando a gente hoje liga a TV, ou liga o rádio, ou então acessa as redes, a gente percebe que as notícias ali só tratam de questões de onde os seres humanos estão se dissociando, estão se desrespeitando. Eles não têm esse espaço de abertura, né, para ouvir o outro. Não, ele é um espaço de dominação do outro, em todos os sentidos que você possa imaginar. Estou usando dominação aqui em todos os sentidos, né? Então, é interessante isso, né, que a gente percebe que essa ética da alteridade de Emmanuel Levinas, ela está tão contemporânea hoje, né, como estava na época que ele escreveu, como era na época que ele escreveu. Isso, para mim, demonstra uma coisa, que a humanidade ela não está evoluindo, ela está involuindo nessa questão, né, de
de estar junto do outro, né? É cada um por si, como se diz, certo? E para finalizar, a gente pode trazer aqui a questão sobre o acolhimento do outro, certo? O que é esse acolhimento do outro, nessa perspectiva da ética do Levinas, né? Ela vai dizer que essa ética da alteridade, ela se apresenta como uma epifania do outro, né? Portanto, ela inaugura um humanismo do outro homem. Na verdade, o que importa para Levinas não é o ser ontológico, como eu já falei, mas o ser para o outro, né? O ser para o infinito. O outro representa esse infinito, porque, como eu disse, ao olhar para ele, você é dado ao acesso a algo que não pode ser pela razão, porque é algo que está em aberto, é o infinito, né? O eu representa a totalidade, porque é ali que está o saber, está a consciência, e que você, através disso, pode dominar, mas o infinito está no outro. E você, ao olhar para o outro, e, por exemplo, se o outro está com sede, um exemplo bem simples, né? E você percebe ali no mesmo momento que você precisa, você não reflete sobre isso. É algo que está no infinito ali. Você tem essa coisa de que você precisa dar um copo d'água porque você diz, poxa, eu poderia estar precisando dessa água, né? Então, é mais ou menos isso. Você se enxerga o outro sendo um espelho para você se ver, para você se enxergar, né? Nessa ética da alteridade, nesse acolhimento do outro. E interessante porque a partir desse eco, né, que a relação com o outro pode abrir um espaço de acolhimento. Aí eu vou citar aqui Derrida, né, que é um pensador francês, fazendo uma análise desse texto de Emmanuel Levinas, né, que é a ética da alteridade. Ele vai dizer o seguinte: vale dizer que é na casa que se recebe. Derrida. Vale dizer que é na casa que se recebe, se convida ou oferece hospitalidade, aproximando ainda mais de um lugar para acolher o outro, ou acolhendo o outro para apropriar-se de um lugar para falar a língua da hospitalidade. Então, ele faz essa relação do acolhimento, né, que se dá em casa. Então, você trazer ou convidar alguém para sua casa é porque é alguém que você tem uma relação muito grande com ele, né? E você, portanto, deposita ali toda uma confiança, toda uma relação, digamos assim, desarmada, né? Uma relação aberta, uma relação que você se olha e se enxerga no outro, né? Você se sente feliz com aquilo. Então, esse encontro com o outro exige, na visão do Derrida, exatamente esse acolhimento, essa hospitalidade. E um outro termo que o Levinas usa é o termo da responsabilidade, ou seja, quando você se abre para o outro, olha o rosto, identifica a corporeidade, atinge o infinito, você, nesse momento, percebe que você é responsável pelo outro, né? E é essa responsabilidade pelo outro que faz com que, ou fez com que, a gente possa estar num estágio onde a ética realmente cumpra o seu papel maior, que é de promover um ambiente saudável de convivência, né, e de bem-estar para o outro e para o eu, para outrem, que seria o conjunto do eu e do outro que juntos desfrutam do mesmo espaço. E esse espaço seria o nosso planeta Terra, né? Seria todo o nosso planeta, né? Então, basicamente, de uma maneira muito simples, porque esse tema é um tema denso, é uma leitura muito densa,
certo? Eu não sei se eu consegui passar, traduzindo esses conceitos, né, de outrem, de outro, do eu, do mesmidade, do infinito, da totalidade, né, para que vocês pudessem compreender o que é a ética da alteridade. Eu vou aqui, talvez, resumir tudo isso da seguinte maneira. A ética da alteridade em Emmanuel Levinas, que promove o acolhimento, a hospitalidade, a possibilidade, a fuga da mesmidade, ou seja, a saída do eu ao encontro do outro, né, porque as pessoas estão isoladas no casulo do eu, né, o egoísmo ali não permite que você saia. Primeiro eu, depois eu e depois eu, né? Por abrir um novo espaço para o outro. A hermenêutica da palavra acolhimento propicia um sentido de hospitalidade, ressignificando a partir do verbo acolher. Então, acolher é uma palavra-chave também dentro desse conceito de ética da alteridade em Levinas, né? Então, neste caso, né, ou seja, a partir do verbo acolher, neste caso, a pessoa que hospeda, né, que acolhe, é também o acolhido, certo? Então é isso, seria essas informações sobre quem foi Emmanuel Levinas, sobre o seu texto, né, do que é a alteridade, a ética da alteridade, certo? E espero que vocês tenham compreendido. Eu tentei simplificar o máximo possível. E se vocês gostarem do texto, deixem lá o seu like e o seu comentário. Obrigado e até o próximo.